A concorrência pública, como nós já dissemos anteriormente, é uma das modalidades da licitação, né? Previstas na Lei 8666. Então nós temos as outras, que são tomada de preço, carta convite, concurso, leilão e o pregão, que não está previsto na Lei 8666, mas é uma modalidade licitatória também. Então a concorrência pública é a modalidade mais complexa na Lei 8666, tá certo? Ela poderá ser adotada em razão do valor do objeto que se deseja adquirir ou contratar, em razão do valor, ou então, independente do valor, em razão do objeto que se deseja adquirir ou contratar, correto? Então nós temos a concorrência, que é a licitação, que é a modalidade mais complexa, aberta para quaisquer interessados que na fase inicial da licitação atendam aos requisitos exigidos no edital. Então, quando você for contratar uma obra ou serviços de engenharia que estiverem orçados acima de R$ 3.300.000, obrigatoriamente você adotará a modalidade de concorrência pública. E quando você for comprar ou contratar outro tipo de serviço que não seja de engenharia e que estiverem orçados acima de R$ 1.430.000, obrigatoriamente também você adotará a modalidade de concorrência. Em razão disso, nós temos aí os dois exemplos de obras e serviços de engenharia e compras e serviços, outros serviços ou serviços comuns, como queira. Tá certo? Que são as hipóteses da adoção da modalidade concorrência em razão do valor. Em razão do objeto, qualquer que seja o seu valor, nas alienações de bens públicos, ressalvados os casos de tomada de preço, na alienação de bens públicos, obrigatoriamente adota-se sempre a modalidade de concorrência. O prazo que permeia da publicação do edital até a abertura das propostas, o prazo é de 45 dias quando adotado o tipo de licitação, técnica e preço, melhor técnica ou regime de empreitada integral. Correto? Então nós temos aí o prazo de publicidade de 45 dias. Esse prazo ele é alterado para 30 dias quando adota-se a modalidade de concorrência, entretanto o tipo de licitação seria de menor preço, maior lance ou oferta e outros regimes de execução, correto? A tomada de preço, né, que é a outra modalidade licitatória prevista na Lei 8666, também adotada em razão do valor daquilo que se está comprando ou daquilo que se está contratando. Tomada de preço é a modalidade entre os interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para o cadastramento até o terceiro dia anterior à data de recebimento das propostas. Então, a tomada de preço, diferentemente da concorrência, ela não é aberta para todos os licitantes, para todos os interessados. É uma modalidade licitatória específica apenas para aqueles que já estejam cadastrados no órgão licitante, no órgão público licitante, ou que atenderem a todas as exigências para cadastramento até o terceiro dia que anteceda a abertura das propostas. Correto? Então, para a contratação de obras e serviços de engenharia orçados até R$ 3.300.000, adota-se a modalidade de tomada de preço, correto? Para compras e outros serviços ou serviços comuns, aqueles valores, aqueles objetos orçados até o limite de R$
R$ 430 mil. Então, quando se enquadrarem, os orçamentos se enquadrarem nesses valores, então adota-se a modalidade de tomada de preço. Os prazos de publicação que permeiam, como eu já falei, desde a publicação na imprensa até a abertura dos envelopes, na tomada de preço, ela será de 30 dias, quando se adota o tipo de licitação técnica e preço e melhor técnica, correto? E 15 dias quando for menor preço, maior lance oferta e todos os regimes de execução indireta. Então, quando se adota esses tipos de licitação, ele é de 15 dias. Notem vocês que há uma diferença do prazo de publicidade em decorrência da adoção do tipo de licitação que se vai aplicar na modalidade tomada de preço. A terceira modalidade é a modalidade da carta convite, que também difere da concorrência pública e difere da tomada de preço. A modalidade de convite, ela não é aberta para todos os interessados também não. Ela é uma modalidade em que a administração pública convida aqueles licitantes devidamente cadastrados ou não no órgão público para que possam apresentar propostas para a contratação ou a compra que se deseja fazer. Então, ela é uma modalidade em que participam apenas aqueles que são convidados. Não é aberto para todos os interessados e muito menos para todos os cadastrados, tá certo? Então, é uma modalidade para aqueles que são convidados ou aqueles que tomarem conhecimento e apresentarem as suas propostas, a sua documentação no prazo de 24 horas que antecede a abertura da sessão da licitação da modalidade convite. Da mesma forma que a concorrência e a tomada de preço, adota-se a modalidade convite em relação ao valor. Então, para obras e serviços de engenharia, quando forem orçados até R$ 330 mil, adota-se a modalidade convite. Quando o poder público, a administração pública for comprar ou contratar outros serviços ou serviços comuns, né, como queiram, e que estejam orçados até 176 mil reais, adota-se então a modalidade de convite, correto? Também, pelo fato dela ser uma modalidade mais singela, que não tem muita burocracia, não tem não se exige tanta documentação quanto se exige na modalidade de concorrência e na tomada de preço, o prazo de publicidade também, que permeia da publicação na imprensa oficial ou da entrega da carta convite ao licitante até a abertura dos envelopes, permeia aí o prazo de 5 dias úteis, bem menos do que os prazos previstos para a modalidade de concorrência e da modalidade de tomada de preço. Um detalhe importante no convite é a questão do prosseguimento do processo licitatório quando não aparecerem todos aqueles que forem convidados. Então, quando a administração pública comprovar que foram convidados no mínimo 3 licitantes para participar do processo e houve o comparecimento de apenas 2 ou 1, não quer dizer que haverá anulação do processo licitatório. Muito pelo contrário, a administração pública pode dar continuidade ao procedimento desde que justifique a necessidade do prosseguimento e o prejuízo que vai causar ao poder público, à administração pública, a paralisação ou a revogação de todo o procedimento.
correto? Uma outra hipótese que poderá ocorrer também na questão do convite é quando você comprovadamente convidar os 3 licitantes para participarem da licitação e não comparecer ninguém. Nesses casos, quando não comparece nenhum licitante ao processo, a licitação será considerada deserta, permitindo ao poder público a contratação por dispensa de licitação, que é uma das hipóteses previstas no artigo 24, correto? Desde que também justifique nos autos do processo que a repetição do convite causará sério dano e problemas à administração pública. Então nós vimos aí 3 modalidades licitatórias que são adotadas em relação ao valor do bem que se irá adquirir ou o valor do serviço que se irá contratar, com exceção da modalidade de concorrência, em que você adota a modalidade nos casos de alienação de bens imóveis, independentemente do valor. Os outros casos de concorrência, tomada de preço e convite, você adota essas 3 modalidades em razão dos valores que nós falamos anteriormente. Então, recapitulando, nós temos para obras e serviços de engenharia, nos valores orçados acima de R$ 3.300.000, adota-se a modalidade de concorrência. Nos valores orçados até R$ 3.300.000, adota-se a modalidade de tomada de preço. E no valor orçado para obras e serviços de engenharia até R$ 330.000, adota-se a modalidade de convite. No caso de compras ou outros serviços, adota-se a modalidade de concorrência naqueles valores orçados acima de R$ 1.430.000. Quando o valor orçado for até o valor de R$ 1.430.000, adota-se a modalidade de tomada de preço. E quando for orçado para compras e outros serviços orçados até R$ 176.000, adota-se a modalidade de convite. Se vocês quiserem se aprofundar mais sobre essas questões das modalidades licitatórias e demais aspectos do processo licitatório, eu recomendo a vocês nosso livro sobre licitações e contratos, que vocês encontrarão no site da editora Fórum ou na Fadivale também vocês encontrarão o livro para que possam adquiri-lo. Visto todas as modalidades licitatórias, vistos os princípios da licitação e demais aspectos gerais constantes do procedimento, nós vamos agora passar as fases da licitação. Então nós temos 2 fases que são de extrema importância. A primeira delas que é a fase interna ou fase preliminar, e que é a parte de montagem de todo o processo, né? E depois temos a fase externa que se dá que tem início com a publicação do edital ou a entrega da carta convite. Então são 2 fases distintas e de extrema importância e de observância de todos os atos de observância obrigatória à CPL e a todos os licitantes. Então, na fase interna ou na fase preliminar, que é a parte de montagem de todo o processo, né, é onde você junta, é onde você coloca, onde você dá início ao processo e junta toda a documentação necessária e identificadora daquilo que você vai adquirir. Então é muito importante ter a requisição do órgão responsável daquilo que se quer contratar, com uma especificação bem feita do objeto que se deseja adquirir ou contratar. A especificação do objeto ela é de extrema importância e para isso a licitação, a Lei 8666, pegou emprestado um instrumento importantíssimo
que foi criado na lei do pregão, que é o termo de referência. No termo de referência, que a gente pega emprestado da lei do pregão e traz para a lei 8666 e que hoje é adotado em todas as modalidades que é previstas na lei 8666, principalmente concorrência, tomada de preço e convite, que é o termo de referência. Lá você vai ter e fazer a correta especificação do objeto. Então é muito importante que o objeto esteja bem detalhado, bem especificado, para que você não adquira e não compre aquilo que você não quer, aquilo que a administração pública não quer. Então é muito importante a requisição do órgão que deseja comprar ou adquirir, juntar o termo de referência, né? Termo de referência com a correta especificação do objeto, os orçamentos bem feitos, orçamentos detalhados e bem feitos, para que não se compra com preços superfaturados, o balizamento do preço, que é muito importante também, ter um balizamento bem feito, a declaração de disponibilidade da Secretaria da Fazenda de que existe recursos suficientes para o custeio desta despesa, a declaração do serviço de contabilidade para que declare e demonstre que existe adequação orçamentária para aquela despesa que se deseja fazer, a juntada da portaria da CPL, correto? E o edital para que seja vistoriado e analisado pelo departamento jurídico do órgão licitante. Juntada toda a documentação, né? Nós falamos aqui agora na fase preliminar, ocorrerá, depois de analisado o edital pelo departamento jurídico, né, pelo advogado devidamente inscrito na OAB, ocorrerá a publicidade do edital, que não se publica, não é todo o processo licitatório, ou se publica todo o edital. É publicado um aviso na imprensa para que os licitantes interessados tenham conhecimento da licitação que o órgão público deseja fazer para a compra ou contratação de algum serviço. Correto? Então essa publicidade ela é feita de acordo com os recursos que vão custear essa despesa e de acordo com o órgão licitante. A publicidade ela é muito importante porque é com essa exteriorização do desejo da administração pública em que ela convocará os licitantes interessados em participar. Com exceção, essa publicidade ela não ocorre no caso da carta convite, em que essa modalidade ela adota um convite, ela expede um convite àqueles licitantes cadastrados ou não no órgão público e afixa o convite no quadro de aviso do órgão público. Bom, a publicação deverá ser feita em razão, como nós falamos, em razão dos recursos que serão empenhados para a compra ou contratação e em razão do órgão licitante. Então, quando for obras ou contratação de obras, execução de obras ou contratação de serviços ou aquisição de bens e produtos com recursos da União, né, ou feitos por órgãos da administração federal, da administração pública federal, então o aviso da licitação deverá ser feito, publicado no Diário Oficial da União. Quando a licitação for feita por órgãos do Estado, obrigatoriamente a publicação deverá ser feita no Diário Oficial do Estado. Quando a licitação for feita por órgãos da administração pública municipal, a publicação deverá ser feita no Diário Oficial do Estado, em jornal de grande circulação regional
e, se houver, em jornal de circulação local. Feita a publicação, nós daremos início, então, à fase externa da licitação. A fase externa da licitação inicia-se, como nós já falamos, na publicação do aviso de licitação, correto? Feita a publicação, feito o aviso, convocados os licitantes a participarem, então eles terão prazo, como nós vimos anteriormente, quando estudamos as modalidades, eles terão os prazos para poderem formularem as suas propostas e juntarem a documentação. Então nós temos na fase externa, nós temos 3 fases até que se chegue ao final da licitação, que é a adjudicação do objeto e posteriormente a assinatura do contrato. Então nós temos 3 fases. Primeiramente a fase de habilitação, né? Depois nós temos a segunda, que é a fase de análise das propostas técnicas, e a terceira, que é a análise das propostas comerciais. Essas 3 fases, elas não necessariamente terão que ser adotadas e não necessariamente existirão em todas as modalidades licitatórias. Nós vamos ver as 3 fases e que são adotadas nas modalidades, mais especificamente na modalidade de concorrência pública, mas no caminhar do nosso estudo eu vou dizendo para vocês se aquela fase se aplica nesta ou naquela modalidade. A primeira fase que nós falamos, dentro da fase externa, nós temos a primeira fase, que é a fase de habilitação. A fase de habilitação é a fase que demonstra a aptidão dos licitantes comprovada pelos documentos que a lei exige, que estão previstos no artigo 28 até o artigo 31 da Lei 8666. Então, no artigo 28, trata da habilitação jurídica. O que é a habilitação jurídica? É onde o licitante vai juntar lá a cédula de identidade ou carteira profissional do licitante, o registro comercial da pessoa jurídica, o ato constitutivo devidamente registrado no órgão competente e os documentos de autorização e funcionamento no país, se a empresa for uma empresa com sede no exterior. O segundo requisito, né, da habilitação previsto no artigo 29 é a regularidade fiscal, que ela é de extrema importância. É onde demonstra a regularidade fiscal da empresa perante os órgãos públicos, sejam federais, estaduais ou municipais. Então apresenta lá ao CNPJ ou CPF, né, se for pessoa física ou pessoa jurídica, a regularidade fiscal junto à Fazenda Federal, junto à Fazenda Estadual, à Fazenda Municipal, a regularidade fiscal junto à Seguridade Social e o comprovante de recolhimento do Fundo de Garantia, né, por tempo de serviço, o FGTS. E também, posteriormente, né, que veio pela a lei de 2011, a Lei 12.440, que estabelece a necessidade da regularidade quanto às dívidas trabalhistas. Então é muito importante que a empresa também apresente a certidão da Justiça do Trabalho, comprovando que ela não tem nenhum débito trabalhista perante o órgão Ministério do Trabalho ou perante alguns dos seus funcionários ou servidores. Já no artigo 30, a lei estabelece a qualificação técnica, a exigência da qualificação técnica, que é a demonstração que o licitante vai demonstrar da sua aptidão técnica para a execução do objeto que ele está se propondo a fazer, que ele está ofertando à administração pública. Então nós temos lá o registro ou inscrição na entidade profissional competente, como a OAB, o CREA e etc. Comprovação da aptidão profissional e operacional, né, que é feito através
de certificados e atestados de capacidade técnica. Declaração de conhecimento de todos os termos do edital. E uma última declaração que é muito importante também, que é a declaração feita de que não emprega menor, né, senão na condição de menor aprendiz. Essa declaração também é feita de próprio punho e é de extrema importância também. O último requisito da habilitação, que é a qualificação econômico-financeira prevista lá no artigo 31. Essa qualificação econômico-financeira, esse requisito da habilitação, é que trata da análise da situação financeira da empresa, da pessoa jurídica ou da pessoa física que está contratando com a administração pública. É de extrema importância você saber a saúde financeira da empresa, porque no órgão público nós estamos cansados de ver na administração pública inúmeras obras inacabadas justamente por empresas que não têm uma saúde financeira muito boa e que às vezes, muitas das vezes, não conseguem dar continuidade ao objeto que contrataram perante a administração pública. Então nós temos da qualificação econômico-financeira, nós temos lá aptidão para responder pelos encargos financeiros e econômicos decorrentes do contrato, balanço patrimonial e demonstrações contábeis, tem que demonstrar isso, certidão negativa de falência e concordata da sede da empresa, é de extrema importância isso também, e uma das mais importantes requisições que a administração pública faz, que é a garantia. É importante que o poder público exija a garantia da empresa. A garantia pode se dar através de seguro, garantia, caução ou fiança bancária. Essas três formas de garantia é de extrema importância que a administração pública solicite, requisite, peça no edital para que ela garanta a execução do objeto que se contrata até o final. A habilitação, ela é um ato vinculado. Então, todas as vezes, essa análise de toda essa documentação que falamos aqui, ela é de extrema importância, porque se toda a documentação tiver ok, então demonstra que aquela empresa, que aquele licitante está apto para contratar com o poder público. Pelo menos na fase de habilitação. Posteriormente vai se fazer a análise da proposta comercial, mas documentalmente ela está apta a contratar com o poder público. Contra o ato de inabilitação, cabe recurso para a autoridade superior. Como eu disse anteriormente, essa fase de habilitação ela poderá ser dispensada, está lá no artigo 32, parágrafo 1º da Lei 8666. Então, a fase de habilitação poderá ser dispensada nas modalidades de convite, concurso e leilão. Dizendo lá no artigo 32, parágrafo 1º, que no caso de convite, né, ela poderá ser dispensada total ou parcialmente, dependendo da discricionariedade da administração pública na dispensa dessa documentação. Ficando claro que apenas a fase ela é dispensada, mas não os documentos exigidos para a contratação que deverão ser apresentados no ato de assinatura do contrato. Apenas a fase se dispensa, mas o licitante vencedor tem que apresentar a documentação que a administração pública exige lá no instrumento convocatório. Da mesma forma, na tomada de preço, essa fase de habilitação, quando você adota a modalidade tomada de preço, essa fase ela é anterior à abertura dos envelopes.
Então ela é uma modalidade entre os cadastrados. Então a empresa que esteja cadastrada, ela já está habilitada anteriormente à abertura dos envelopes. E no caso de pregão, quando se adota-se a modalidade do pregão, essa fase também ela é posterior. Ela não é anterior à proposta comercial. Como nós vimos, a modalidade do pregão, primeiramente você conhece o resultado, você conhece os valores, você abre as propostas comerciais para depois, posteriormente, você analisar toda a documentação habilitatória do licitante vencedor. Concluído o julgamento, onde se fez a análise das propostas comerciais, correto? Onde a comissão avaliou a perfeita adequação da proposta com aquilo que se pretende contratar ou comprar, o processo então será encaminhado para a autoridade superior, para que ela possa homologar e adjudicar o objeto. Assim que o procedimento chegar na autoridade superior, ela tem os seguintes caminhos, as seguintes providências a serem tomadas ou os caminhos a serem seguidos. Primeiramente, ele poderá homologar todo o procedimento e adjudicar o objeto ao licitante vencedor. Quando a autoridade superior homologa o procedimento, ela está dizendo, ela está atestando que todo o procedimento está de acordo com a lei. Então é muito importante para a administração pública que antes de homologar o procedimento, é importante que haja o parecer jurídico da assessoria jurídica e o parecer também do controle interno da administração pública. Outro caminho, o segundo caminho, é devolver o processo à comissão de licitação, a CPL, para que ela possa corrigir algum erro ou alguma irregularidade sanável. Isso pode ocorrer, pode acontecer, né, se for detectado pela autoridade superior algum apontamento, alguma irregularidade que possa ser sanado com uma nova análise da comissão permanente de licitação. O terceiro caminho é anular todo o procedimento ou parte dele em decorrências de irregularidades insanáveis. Tal procedimento também poderá ser adotado pela autoridade superior, porque, como sabemos, na administração pública vigora o princípio da autotutela, em que a administração pública poderá revogar aqueles atos que não sejam convenientes e oportunos e poderá anulá-los todas as vezes que houver ilegalidade. E o quarto caminho seria a revogação de todo o procedimento por motivo de conveniência e oportunidade. Então, nesses quatro casos, a autoridade superior é que vai decidir qual será o caminho que ela adotará. Ressalvando aqui mais uma vez que, diante da importância do ato a ser praticado pela autoridade superior, é de suma importância que haja uma análise da assessoria jurídica e uma análise do controle interno antes da autoridade superior tomar essa decisão. Se a autoridade superior resolver por homologar o procedimento, né, ela vai atestar que o procedimento encontra-se perfeito e acabado, pronto para surtir efeitos no mundo jurídico. Então é um ato de extrema importância. É na homologação que a autoridade superior atesta que o procedimento encontra-se em perfeita harmonia com os ditames legais previstos nas leis de licitação e na Constituição Federal. Já o ato de adjudicação é o ato de entrega do objeto ao licitante vencedor.
Feita a homologação, então a administração pública vai entregar, ou a autoridade superior vai entregar ao licitante vencedor o objeto licitado. Isso não garante ao licitante, não lhe dá direito à contratação. Entretanto, se a administração pública resolver por contratar, a contratação deverá ser feita com o licitante vencedor. A adjudicação gera alguns efeitos. Quais são os efeitos que gera para o licitante vencedor? Adjudicado o objeto ao licitante vencedor, ele adquire o direito de contratar com o poder público. Em havendo a contratação daquele objeto, ela deverá ser feita com o licitante que teve o objeto adjudicado. Outra consequência, outro efeito da adjudicação é o impedimento da administração pública de contratar aquele objeto com terceiro. Por quê? Porque a adjudicação foi feita ao licitante vencedor. Então, a ele lhe é dado o direito de contratar com a administração pública aquele objeto. Então, a administração pública não poderá contratar com outro. A liberação dos demais proponentes de todos os encargos da licitação é um outro efeito da adjudicação. Então, se tinha alguma garantia depositada nas contas da administração pública, esses valores deverão ser devolvidos aos licitantes que não foram vencedores do certame. Uma outra consequência, um outro efeito da adjudicação é a vinculação do adjudicatário a todos os encargos do edital e aos prometidos em sua proposta. Então, obrigatoriamente, todos aqueles encargos previstos na sua proposta, obrigatoriamente deverão ser cumpridos pelo licitante que teve o objeto adjudicado. E o último deles é a sujeição do adjudicatário às penalidades previstas na Lei 8666 e previstas também no instrumento convocatório. Tá certo? Se o adjudicatário convidado para assinar o contrato não comparecer ou desistir da assinatura do contrato. Então, esse último efeito da adjudicação é a impossibilidade do adjudicatário em não assinar o contrato. Ele pode até deixar de assinar, mas como o objeto está adjudicado a ele, obrigatoriamente ele está sujeito a todas as penalidades previstas em lei. Correto? Feita a adjudicação, o adjudicatário será convocado a assinar o contrato, da qual ele não pode, como nós falamos, ele não poderá desistir mais, sob pena de sofrer aquelas penalidades previstas na Lei 8666 e no instrumento convocatório. Caso o adjudicatário não atenda o chamamento da administração pública para assinar o contrato, além das penalidades previstas no artigo 87 da Lei 8666, que são advertência, multa, suspensão temporária de contratação e a declaração de inidoneidade, que é a pena mais grave que tem e que o adjudicatário poderá sofrer de acordo com a gravidade do seu ato. Então, esse também é um dos efeitos também da adjudicação. Nesses casos, convocado o licitante adjudicatário para assinar o contrato e ele também não comparecer, além dessas penalidades, convoca-se os licitantes remanescentes. Se nenhum deles se interessarem a contratar com o poder público, outra saída não resta para a administração pública que não seja a revogação de todo o procedimento e a abertura de um novo certame. Bom, nós temos aqui feita aí a análise da fase de habilitação, a empresa estando apta, então nós vamos passar a segunda fase, que seria a análise das propostas técnicas.
essa fase do procedimento somente é adotado no caso quando você adota o tipo de licitação melhor técnica e preço. O que é a fase de análise das propostas técnicas? A CPL, que pode também solicitar ou requerer auxílio de técnicos da administração pública para análise da metodologia que melhor se adequará àquela contratação que se deseja fazer. Então, é uma fase onde a comissão de licitação fará uma análise dos métodos tecnológicos e os melhores meios de execução do objeto. Correto? Não se aplica a ela pode se aplicar a todas as modalidades, concorrência, tomada de preço e convite, mas somente quando o tipo de licitação for melhor técnica e preço. A última fase, né, da fase externa, a última fase é a análise da proposta comercial. A proposta comercial é onde o licitante vai, de acordo com o objeto, de acordo com a especificação que a administração colocou no objeto, ela vai dar o seu preço. O licitante vai dar o preço que ele vai vender o seu produto, ou vai contratar o preço proposto para contratar com a administração pública. Feita a análise da proposta técnica, então a CPL, a Comissão Permanente de Licitação, fará o julgamento, né? É o instante em que a CPL vai analisar o valor proposto pelo licitante com as especificações do objeto e com os critérios adotados no instrumento convocatório. Tá certo? Todas as sessões de todo o procedimento, ela vai ser sempre pública, aberto a todos os interessados, a todos aqueles que desejam participar, desde que não perturbem os trabalhos da Comissão Permanente de Licitação. Nessa fase, a comissão também poderá reunir-se em separado. Não necessariamente tem que estar reunindo publicamente, decidir publicamente. Ela pode reunir-se em separado para que ela possa ir dar o seu veredito e possa julgar com mais tranquilidade também. Concluída a fase de habilitação, né? Aí a fase de julgamento, então passa-se essa fase de julgamento. Quando todas as propostas comerciais forem desclassificadas ou não atenderem aos requisitos previstos no instrumento convocatório, todas as propostas, é facultado à administração pública reabrir o prazo para que todos os licitantes apresentem novas propostas. O prazo será de 8 dias úteis para que eles possam apresentar novas propostas para que a licitação não seja dada como fracassada. Encerrado o procedimento licitatório, com a assinatura do contrato, então convoca-se o licitante e dá a ordem de serviço ou a ordem de compra para que ele possa fornecer o produto adquirido pela administração pública ou iniciar o serviço para qual ele foi contratado. Não se esquecer, no caso de serviços de engenharia, de juntar a portaria nomeando o engenheiro responsável pela fiscalização e execução das obras e dos serviços de engenharia no órgão público, seja no Estado, União ou município também. Assinado o contrato, não se esqueçam também de publicar o extrato do contrato no órgão de imprensa oficial. Se forem serviços, obras de engenharia ou aquisições feitas com recursos municipais ou estaduais, publicar o extrato no órgão oficial do Estado. Se for aquisição com recursos
da União, então essas publicações deverão ser, o extrato do contrato deverá ser feito no Diário Oficial da União. Bom, nós temos a hipótese, né? Nós temos a hipótese da licitação ser fracassada e a licitação ser deserta. O que é a licitação fracassada? Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, então nós temos a licitação fracassada, porque ela não atingiu o seu objetivo. Nesses casos, a administração pública poderá reabrir o prazo para sanar as irregularidades ou apresentar novas propostas no prazo de 8 dias úteis. Esse prazo cai para 3 dias úteis quando a modalidade adotada for a modalidade de convite. E nós temos a licitação deserta, que é quando publicada a licitação ou convidado os licitantes a participarem do procedimento, não aparece nenhum licitante interessado em ofertar o produto, em ofertar proposta para a administração pública. Nesse caso, então, nós temos a licitação deserta. É muito importante que vocês saibam diferenciar a licitação fracassada da licitação deserta. A fracassada, quando todos forem inabilitados ou tiverem suas propostas desclassificadas. E a licitação deserta, quando não aparecer nenhum licitante interessado em fornecer ou apresentar nenhuma proposta para a administração pública. Bom, nós vimos, então, todas as fases do procedimento licitatório, né? Então, a fase preliminar, que vai até a publicação do edital ou da entrega da carta convite, né? Que é a fase de montagem de todo o procedimento licitatório. E nós temos a fase externa, que inicia-se com a publicação do edital ou convite, correto? E que engloba todas aquelas outras fases, fase de habilitação, análise de proposta técnica e análise da proposta comercial, que estão dentro da fase externa e que compõem todo o procedimento licitatório até a ordem, até a assinatura do contrato e até a ordem de serviço. Nós temos uma peculiaridade que é importante a gente ressaltar aqui, é importante a gente ressalvar e passar para vocês, que é a alteração nessas fases ou na alteração em algum procedimento quando os participantes da licitação forem microempresas e empresas de pequeno porte. A Lei Complementar 123/2006 introduziu algumas alterações nos procedimentos licitatórios, justamente para poder incentivar a participação das microempresas e empresas de pequeno porte nos procedimentos licitatórios. Essa lei é de suma importância, ela é de grande importância, porque ela permite e incentiva as pequenas empresas locais a venderem para o poder público. Em decorrência disso, ela criou algumas peculiaridades no procedimento licitatório, justamente para favorecer a participação dessas empresas. Então nós temos 3 alterações que a lei promoveu nos procedimentos, que é uma alteração na fase de habilitação, julgamento das propostas e alterações nos procedimentos licitatórios. Então nós vamos ver a primeira delas, previstas no artigo 42 e 43 da Lei 123, a Lei Complementar 123, que trata das alterações na fase da habilitação. Essa alteração consiste basicamente em permitir que a microempresa e a empresa de pequeno porte participe do procedimento licitatório até o seu final, mesmo que os seus documentos de habilitação estejam irregulares. Não quer dizer que sejam faltantes.
Importante de dizer aqui que a lei autoriza que a microempresa e a empresa de pequeno porte participe do procedimento com a documentação irregular. Se essa empresa, microempresa ou empresa de pequeno porte for a vencedora do certame, então a lei lhe faculta o prazo de 5 dias para que ela possa regularizar aquela documentação que estava irregular. Dá o prazo de 5 dias, prorrogáveis por mais 5 dias, para que ela possa regularizar a documentação que estava irregular. Outra alteração prevista na Lei 123, na Lei Complementar 123, é a criação do empate ficto e os critérios de desempate, previstos lá no artigo 44 e 45 da Lei Complementar. Nesses casos, entende-se como empatadas as propostas apresentadas pelas microempresas e as empresas de pequeno porte que estejam em até 10% dos valores das propostas melhores classificadas. Então, nesse caso, havendo esse empate ficto, né, criado pela lei, privilegia-se a microempresa e a empresa de pequeno porte. No pregão, esse índice de 10%, que é para as outras modalidades, ele cai para 5%. Então, no pregão, o empate ficto é o valor de 5% acima da proposta melhor classificada, tá certo? Havendo empate entre as microempresas e empresas de pequeno porte, então ocorrerá um sorteio para aquela que será a contratada pela administração pública. E no caso de pregão também existe uma outra peculiaridade, que no caso de pregão, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo de 5 minutos até que se chegue ao valor que a administração pública deseja. Uma outra alteração feita na lei é o procedimento diferenciado, previsto lá no artigo 47 e 48 da Lei 123. Nesses casos previstos na Lei 47 e 48, a lei criou um procedimento licitatório específico para as microempresas e empresas de pequeno porte. Todas as vezes que a administração pública for contratar cujos valores não excedam a R$80 mil. Então, todas as vezes que a administração pública for fazer alguma contratação no valor de até R$80 mil, ela obrigatoriamente terá que fazer um procedimento específico para as microempresas e empresas de pequeno porte. A lei anteriormente tornava esse procedimento específico uma faculdade. Entretanto, com a Lei Complementar 147, essa faculdade tornou-se obrigatoriedade. Então, todas as vezes que a administração pública for contratar com valor orçados cujo objeto seja de até R$80 mil, obrigatoriamente tem que ser feito um procedimento somente com a participação de microempresas ou empresas de pequeno porte. Uma outra hipótese desse procedimento diferenciado, previsto no artigo 47 e 48, é a possibilidade de contratação de até 30% do objeto licitado para as microempresas e empresas de pequeno porte. Também, dentro desse artigo 47 e 48 dos procedimentos diferenciados, há a faculdade de exigência também, por parte da administração pública, de que 25% do objeto contratado, do objeto licitado, seja destinado às microempresas e empresas de pequeno porte, todas as vezes que o objeto for divisível. Agora,
Importante ressalvar que para a aplicação desses incentivos descritos no artigo 47 e 48, é necessário, ou seja, é obrigatório que haja previsão no edital ou instrumento convocatório dos critérios desse tratamento diferenciado, né? O tratamento diferenciado previsto no artigo 47 e 48. Então, obrigatoriamente, tem que haver previsão no edital. A segunda obrigatoriedade é a existência no mínimo de 3 fornecedores enquadrados como microempresa e empresa de pequeno porte sediadas no local ou regionalmente. Ou seja, que no mínimo existam 3 microempresas e empresas de pequeno porte sediadas no local onde se situa o órgão licitante ou na região. Terceiro requisito, terceira obrigatoriedade, que o tratamento diferenciado tem de ser mais vantajoso para a administração pública, né? É um critério de discricionariedade da administração pública, entretanto, ela tem que declarar que aquele tratamento diferenciado adotado para as microempresas e empresas de pequeno porte seja mais vantajoso para a administração pública. E a quarta obrigatoriedade é que não se trate de licitação dispensável ou inexigível nos termos do artigo 24 e 25 da Lei 8666. Se vocês tiverem interesse em se aprofundar nas licitações e nos contratos administrativos, nós temos o nosso livro também, que é de nossa autoria, que é um livro que já está na 4ª edição sobre licitações e contratos, editado pela Editora Fórum. Aqueles que estiverem interessados podem comprá-lo no site da Editora Fórum.